Como criar uma abertura impactante? E olha só, o começo de uma apresentação, de uma palestra, de um diálogo, ele vai definir o restante, porque você precisa capturar a atenção nos primeiros 15 segundos. É isso mesmo, nos primeiros 15 segundos a plateia já sabe ou já está disposta a te ouvir ou a não te ouvir, sem se levantar. É isso mesmo, porque quando uma pessoa entende que aquele assunto não é importante, a tendência é que ela se feche e não assimile, não busque o conhecimento necessário, mesmo estando diante de você, diante da plateia. Por isso que a modulação de voz, a forma como você vai abrir, a entonação, o jeito como você vai se portar, já vai ser meio caminho andado para o conteúdo, para o miolo da informação. Então, esteja focado na abertura, é isso que eu vou te ensinar, como fazer aberturas. Eu tenho um roteiro aqui pronto para você, para que isso não seja um problema, mas sim um dos maiores benefícios, para que você capture a audiência das pessoas logo na abertura da sua apresentação e assim a gente consiga os resultados necessários. A primeira forma para você abrir uma apresentação é literalmente contando uma história. Ela pode ser uma simbólica, pode ser uma pessoal, pode ser uma reflexiva. Histórias sempre capturam a mente e o coração das pessoas. O ser humano adora ouvir histórias. Quando a gente começa dizendo: eu vou te contar uma história, e essa história pode mudar a sua vida, essa história pode transformar a sua mentalidade, a sua carreira, fazer com que você tenha resultados impressionantes. Olha só como já foi essa abertura. Literalmente ela gerou expectativa, porque a pessoa quer saber o que ela pode fazer, o que essa história vai influenciar na sua vida. A gente poderia pegar pessoas que influenciaram a humanidade e elas foram especialistas em contar histórias. Martin Luther King contou a história do seu sonho de ter uma sociedade mais justa e igualitária, para você ter uma ideia de quanto a capacidade de contar histórias acaba pegando o coração e a mente das pessoas. É por isso que a gente tem que ter essa habilidade na essência. A segunda técnica é começando com perguntas. Perguntas sempre despertam as pessoas. Você sabia que fulano de tal e isso e aquilo outro? Pergunte e faça perguntas tanto de forma aberta ou de forma retórica. As perguntas fazem com que as pessoas parem. Epa, posso dar uma resposta? Epa, eu sei essa resposta? Faz com que as pessoas reflitam. E isso é muito importante para uma apresentação, para que você pegue essa audiência e mostre para ela: ei, vem cá, eu estou aqui, eu tenho algo bom a falar, eu tenho uma informação boa a dar. Não é daquele jeito como eu já vi alguns palestrantes: atenção, atenção, eu preciso da sua atenção a partir de agora e tal. A pessoa está cobrando atenção e, na verdade, a atenção você não cobra, você não exige, atenção você conquista, e você pode conquistar a atenção e reter essa atenção com conteúdo, contando histórias e fazendo perguntas produtivas, reflexivas, fazendo com que a pessoa pare para pensar um momento, para que ela busque essa resposta, mesmo que ela não vá falar no microfone, se apresentar, dar a sua opinião, mas que ela gere essa resposta aqui mesmo, na mente dela. E isso é muito bom para fazer com que ela dê créditos iniciais na apresentação, lembrando dos 15 segundos. 15 segundos iniciais, você já sabe se a palestra vai ser boa ou não. É o tempo de retenção que você vai ganhar da pessoa e a abertura que ela vai te dar para que você entregue a informação que você precisa dar. E o bacana aqui, eu abro um parênteses super importante, eu costumo dizer que a abertura da apresentação ela tem que ser aquilo que o ouvinte quer e não aquilo que o palestrante quer entregar. É super importante você ter essa distinção, porque às vezes você tem um conhecimento incrível, tem uma informação muito boa, mas o ser humano ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele quer saber dele, ele quer reter informação que vai influenciar a vida e impactar a vida dele, não a sua. Então comece entregando para ele o que ele quer, mesmo que depois você
você entregue aquilo que você de fato deseja, mas comece agradando ele, para que ele te dê crédito e, acima de tudo, ele te dê o bem mais precioso dessa humanidade, que é a atenção. Quem tem atenção tem influência, tem poder, tem recurso. Então você precisa reter a atenção das pessoas contando histórias, fazendo perguntas reflexivas ou retóricas, para que a pessoa pare um momento para te ver, para te olhar, e assim ela consiga te dar a atenção necessária para que você venda a sua história, para que você conte ou oferte o conteúdo que de fato você quer ofertar. Uma outra forma de você fazer apresentações é dando citações ou estatísticas, mais estatísticas e citações relacionadas à apresentação que você vai dar, ao assunto que você vai dar. Não é de qualquer jeito, não é qualquer informação, é alguma coisa que traga em si a atenção, a curiosidade das pessoas, porque assim você agrega valor à sua explicação. Qualquer pessoa gosta de ouvir de um especialista, e hoje na internet a gente tem especialistas de todos os níveis, e é por isso que é necessário tomar bastante cuidado, porque especialistas, eles têm um conhecimento a mais, mas nem sempre esse conhecimento é válido, e as estatísticas, as informações detalhadas acabam agregando valor a quem está falando. Por isso que é importante você utilizar estatísticas e citações para começar uma apresentação. Mais uma forma de você começar uma apresentação em público é usando objetos ou fazendo demonstrações. É um palhaço que entra brincando com umas bolinhas, é um médico que entra de repente com um bisturi, é alguma coisa para associar e prender a atenção para a pessoa que está vendo a sua apresentação pensar: o que é que ele vai fazer com isso? O que é que ele pode fazer? Qual que é a conclusão? De que forma ele vai usar isso? Então, usando objetos ou fazendo apresentações ao vivo, demonstrando de que forma você consegue fazer alguma coisa e de repente qual o impacto que isso gera na vida das pessoas. Isso é muito bacana, prende demais a atenção, garante uma retenção incrível nas apresentações. Crie uma atmosfera emocional. Aí pode ser trilha, as músicas são muito boas, um ambiente, uma luz um pouco mais baixa. Essa atmosfera emocional, ela é muito boa para prender a atenção das pessoas. A nossa mente, ela é dividida em duas partes, é o racional e o emocional. Então, quando você entra com estatística, você está tentando prender a pessoa pelo racional, pela capacidade de entender números, dividir um público, segmentar um público. Agora, quando você vai para o emocional, é literalmente contar uma boa história, fazer com que o ambiente seja agradável. Você vê muito isso dentro das igrejas, no meio de uma mensagem com uma trilha de teclado, para fazer com que a pessoa tenha uma reflexão sobre a mensagem que está sendo dada. Então é muito importante você preparar esse ambiente ou para o racional, com estatísticas, com números e informações, ou para o emocional. Dependendo do momento, você decide qual lado da mente do ser humano você quer capturar, se é o emocional ou se é o racional. Uma outra forma de você fazer apresentações é utilizando recursos visuais. Aí entra em um data show vídeos, slides, você pode utilizar de repente uma apresentação em PowerPoint. Tem várias formas de você utilizar. Eu só abro aqui um parênteses. Não coloque muito texto nessas apresentações. O texto acaba fazendo com que a pessoa tire a atenção de você e passe a ler a informação. Tem que ser tudo resumido só como pontos e subpontos, ou tópicos e subtópicos. Não encha muita informação. A informação tem que partir de você. Utilize uma apresentação, principalmente em PowerPoint ou um slide, no formato em que ela seja complemento da sua mensagem, não que a informação esteja lá. A informação tem que estar em você. É você que vai dar a informação lá, vai complementar. Então tome muito cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas fazendo apresentações, enchendo caixas e caixas de texto, esperando com que a pessoa leia e dê atenção para ela ao mesmo tempo. E isso não vai funcionar. Você tem que realmente focar em um resumo, usar imagens chamativas para prender uma atenção inicial e depois já seguir para o conteúdo que está em você. Utilize flip chart ou quadros brancos para você escrevendo. De repente, se você gosta de escrever e ir anotando os pontos, acaba sendo um atrativo a mais, um conteúdo a mais para a sua apresentação, sem contar que o fato de você estar com uma caneta na mão vai te deixar mais à vontade, mais tranquilo, que você vai estar colocando a sua atenção
atenção na caneta. É até uma forma das pessoas aliviarem um pouco a pressão. Tem gente que gosta de estar com algum objeto na mão para se sentir mais seguro. Não tem nada de errado com isso, desde que realmente esse instrumento seja útil para você e não que ele acabe demonstrando o seu nervosismo, porque estar com uma caneta na mão, mas ficar sacudindo ela direto, brincando com ela, fazendo ela passar por entre os dedos, não demonstra tranquilidade. Pelo contrário, demonstra nervosismo, demonstra pressão que a pessoa está sentindo. Então, muito cuidado com isso, utilize para o seu benefício e da melhor forma possível. A última forma, reforçando algo que eu já falei lá atrás, é fazendo demonstrações e apresentações ao vivo. É incrível quando você chega já demonstrando a sua habilidade, seja fazendo malabarismo, seja dançando, alguma coisa que você faça e que vá associar a sua apresentação. Então, apresentações ao vivo acabam capturando bastante a emoção e a percepção das pessoas sobre a palestra.